Segundo, devemos orar pelos enfermos. Tiago 5, versículo 14 a 16. Tiago fala agora sobre a atitude do enfermo e sobre a atitude das pessoas em orar pelos enfermos. Primeiro, vejamos qual deve ser a atitude de alguém doente. No caso, em apreço, parece-nos que Tiago está dizendo que há pessoas que estão doentes por causa do pecado. Mas também sabemos que nem toda doença é resultado do pecado. No entanto, o caso mencionado por Tiago deixa-nos entender que esse tipo de doença veio por conta do pecado. O pecador reconhece a autoridade espiritual dos homens ou mulheres de Deus. Mesmo nas mãos dos médicos, nossos olhos devem estar voltados para o Senhor. Somente Deus tem o poder de curar. Quando você faz uma cirurgia, qualquer cirurgia, é o Senhor quem faz. Ele usa as mãos dos médicos. Nenhuma aspirina terá eficácia, se o Senhor não permitir. Toda cura é divina. Terceiro, devemos crer na eficácia da oração. Tiago 5, versículos 17 a 20. Quando a nação se desvia de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Quando a nação está padecendo, os profetas de Deus devem chamá-la a orar. Embora sujeitos a fraquezas, os crentes podem ter muitas vitórias em oração. A Bíblia afirma que Elias era um homem cheio de fraquezas como nós, mas Deus ouviu sua oração. Veja no verso 17. O poder da oração é o maior poder do mundo. Suas vitórias e derrotas estão relacionadas à sua intensidade na oração. Então, o que é orar? É conversar com Deus, é chorar para Deus, é adorar a Deus, é confessar seus pecados a Deus. Descubra seus mistérios e conquistas por meio do lugar secreto, do lugar da oração. Você não precisa anunciar o fogo. Tudo o que precisamos é revisar a nossa teologia do fogo. Não há nada mais atrativo do que o fogo. De longe, podemos ver algo pegando fogo, não se anuncia o fogo. A promoção do verdadeiro homem de Deus está em sua unção. Homens ungidos não se autopromovem, pois sua unção é conhecida de longe. Sua fama o precede. O fogo se auto-anuncia. Não precisamos anunciar o fogo. Não importa muito onde você esteja agora. E por favor, em nome de Deus, tudo o que precisamos hoje é de uma vida cheia do fogo de Deus. Não precisamos da psicologia do púlpito, da PNL, da filosofia ou de qualquer tipo de ciência. Igreja, tudo o que precisamos é de santos homens de Deus, com suas vidas consagradas. Tudo o que precisamos é de homens e mulheres pegando fogo. Chega de buscar coisas triviais, de distrair o povo e de nos distrairmos. Vamos em busca do que verdadeiramente importa, do fogo do alto. Pare de ir atrás de técnicas para envolver o povo, convencer o povo, enganar o povo. Resumindo, enganar o povo. Esqueça isso. Volte para Deus. Volte para seu quarto. Dobre seus joelhos. Lá está o segredo. Em uma pesquisa feita no Brasil, foi mostrado que a maioria das igrejas, a cada 3 anos, muda a visão ou estratégia de crescimento para seu povo. Veja bem, devemos buscar e procurar melhorar nossa comunicação com o povo, e sim, buscar maneiras de melhorar nossa abordagem no ganho de almas. Mas posso lhe garantir, ouvir a Deus é o que verdadeiramente importa. Busque de Deus uma poderosa visão, uma poderosa experiência e fique firme à visão de que Deus lhe deu. Pare de ser volúvel, pare de ser desobediente à visão que Deus lhe deu. Volte-se para seus joelhos, voltemos para Deus. Olhemos para esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, que diz: Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Notemos algumas coisas importantes. Primeiro, precisamos de homens santos de Deus. Eles existem.
no entanto, e estão em falta. Por isso lhe digo, torne-se agora mesmo um homem santo de Deus, segundo todos os homens santos de Deus são movidos pelo Espírito Santo. Senhor Deus, faça-nos santos e movidos pelo seu Santo Espírito. Nunca precisamos tanto de santos homens de Deus movidos pelo Espírito Santo. Como em nossos dias, eis as duas coisas que o lugar secreto da oração faz com os homens. Torna-os santos homens de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Portanto, largue suas tolices inúteis, fúteis e estúpidas de estratégias carnais, banais e curtas para angariar pessoas e busque a Deus em oração. Foi o Espírito Santo que moveu todos os grandes avivamentos, moveu todos os santos profetas, e ele pode movê-lo ainda hoje. Ele pode mover sua igreja, seu povo, sua vida e sua família. Jogue no lixo suas anotações estúpidas de que não tem nada a ver com Deus e se volte para seu quarto e chore, chore. Deite-se no chão e clame, implore, grite, lute com Deus. Implore por unção, implore pelo espírito da visão e da revelação. Tire a psicologia e as ciências humanas dos púlpitos e volte a subir com os olhos molhados após horas lutando com Deus. E então quero ver se as coisas não mudarão em suas igrejas e ministérios. Vamos lembrar também de Atos 27:37, em que Paulo estava no navio com 270 pessoas. E o navio começou a afundar e começaram a jogar bagagens no mar. Deus está procurando homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. No texto diz que quando eles não puderam fazer mais nada, disseram: nos deixamos levar. Atos 27, versículo 15. Essa palavra no grego é a mesma palavra para movidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer deixar-se levar. O vento sopra para onde quer e o homem de Deus se deixa levar pelas ondas do Espírito. Como o Espírito Santo se move? Lemos que no início ele se movia sobre a face da terra. O Espírito Santo é Deus em movimento. É ele se movendo. O problema é que muitos estão no raso, no quesito conhecer Deus. Então, temos uma ideia muito superficial do Espírito Santo. Você já experimentou, de fato, um tremendo mover de Deus em sua vida? E se já teve essa experiência, foram quantas vezes e por quanto tempo? Gostaria de experimentar de novo? Se você pensar bem, irá se lembrar que suas experiências do passado aconteceram em seus melhores momentos espirituais de oração. Então, volte já. Corra para seu quarto de oração. Ele quer fazer de novo. Ele quer falar de novo. Ele quer se mover de novo. Não existem atalhos para profundas revelações com Deus. Aquele que deseja tê-las precisa ter tempo para Deus. Só há uma resposta para o mundo hoje e está na boca dos homens santos de Deus, os homens que são movidos pelo Espírito Santo. Agora, preciso lhe perguntar algo. Você está preocupado em ser ou não ser um santo homem ou mulher de Deus? Ou em ser movido pelo Espírito Santo? O que acabei de dizer, o que acabou de ler, mexeu com você? Ou realmente não faz diferença? O apreço ao ministério, que existe em centenas de pessoas hoje, cairia consideravelmente se soubesse do preço que se paga para obter a real unção, o real fogo do Espírito. Não há caminho fácil na revelação, não há caminho fácil para a unção. Para alcançarmos as coisas mais profundas de Deus, é necessário se doar profundamente à oração e à palavra de Deus. Isso é tudo o que devemos fazer. Nunca houve um avivamento que substituísse o avivamento metodista. O coração de John Wesley estava quente, em chamas, às 8h45, no dia 24 de maio de 1738, e imediatamente Deus deixa cair uma brasa viva no coração daquele homem. Então, o mundo é mudado naquela altura. Você consegue imaginar Deus colocando em seu coração agora uma brasa quente e mudar o mundo por meio de você? Imagine agora mesmo, neste momento, uma brasa quente do Espírito sendo jogada por entre seus lábios e encandecer o seu coração, como foi
com o de John Wesley e com o de Isaías. Wesley pregou 600 sermões, um atrás do outro, e apenas 6 deles dentro de uma igreja. Todo o resto foi na rua. Wesley está na história como o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos. Foi também o maior compositor de hinos da história. Estabeleceu escolas e faculdades. Foi por meio dele que veio a grande abolição dos escravos. Também se tornou o maior teólogo de todos os tempos, e seu segredo nunca foi a academia teológica, sempre foram seus joelhos. Ele era um homem de oração. Foi Wesley que disse: avivamento é teologia pegando fogo. Podemos dizer o mesmo sobre Charles Finney e o avivamento nos Estados Unidos. Eu não acho que a América teve outro pregador como Finney. Esses homens nunca tiveram a intenção de ser amados. Eles estavam dispostos a obedecer a Deus e apenas obedecer a Deus. No auge do avivamento de Finney, ele pregou 28 noites seguidas, noite após noite. Ele esmurrou as pessoas com um sermão cheio do fogo do Espírito e colocou fogo na América. Os homens santos movidos pelo Espírito Santo são raros, mas existem. Você poderia ser, nesta geração, um homem santo de Deus movido pelo Espírito Santo? Finney realizou uma cruzada em Nova York por 2 meses seguidos e deixou centenas de milhares genuinamente convertidos. O poder de Deus estava naquele homem. Precisamos de homens de Deus em nosso tempo, homens que ouvem o Espírito Santo. Um avivamento vem por meio de grandes homens de Deus, homens santos de Deus movidos pelo Espírito Santo.